Olá, estamos começando mais um Rio Grande que dá certo. Hoje recebendo Arthur Bolacel, um dos sócios fundadores do Mercado Brasco. Seja bem-vindo ao nosso Rio Grande que dá certo, Arthur. Muito obrigado, Osiris, obrigado pessoal da Band. Sempre é uma honra comparecer aqui. Uma honra tê-lo aqui para contar um pouco dessa história. O Mercado Brasco hoje já é uma referência, está completando 10 anos, tem uma série de ações. Mas vamos contar um pouquinho dessa história. Tu é muito jovem, começou lá atrás junto com o teu sócio. Como é que surgiu o Mercado Brasco, a ideia? Tu fez faculdade de administração, como é que surgiu a ideia de criar o Mercado Brasco? Boa, vamos lá, vou contar um pouquinho dessa história. Eu sou natural de São Luís Gonzaga, interior do Rio Grande do Sul, cidade com 35 mil habitantes. Vim fazer administração aqui na faculdade da SPM. E lá que eu encontrei o meu sócio, o Gabriel, que também é do interior de Uruguaiana. Então, no meio da faculdade, a gente fazia alguns estágios e a gente percebeu que a gente não gostava de ficar no escritório, a gente não gostava de ficar fazendo planilha do Excel, que a gente realmente gostava da barriga do balcão, do varejo. E acho que isso veio muito da minha família. Minha família tem loja de roupa lá no interior. Ainda tem lá em São Luís Gonzaga? Ainda tem em São Luís Gonzaga, Santiago. E meus avós e meus bisavós também sempre tiveram um varejo, né? Então, acho que está no sangue, assim, eu cresci com meus pais falando de meta, de funcionário, de venda. Isso é a influência do bolicho lá dos vós lá atrás, né? Tanto que a gente tem um jargão que o Brasco esdeniu o bolicho, né? A gente vem falando isso. Então, essa história, o Brasco começou realmente na faculdade. Quando a gente estava no meio da faculdade, a gente entendeu que a gente não gostaria de ficar só mexendo na planilha do Excel, que a gente gostaria de empreender em algum momento. E a gente tirou um semestre da faculdade para fazer um semestre de faculdade no exterior, entre Londres e Portugal. Lá a gente viu que as grandes redes estavam se voltando para esse modelo de negócio de mercado de bairro. A gente olhou para o Rio Grande do Sul e viu que ainda não tinha ninguém fazendo. Então, por que a gente não consegue voltar para Porto Alegre, abrir um negócio? A gente tinha 20 anos na época. 2012 isso? Isso, 2012, exatamente. A gente chegou em julho, em dezembro a gente abriu. Então, foi um processo muito rápido, onde eu e o Gabriel e mais um sócio, a gente sentava todo dia de manhã para procurar pontos na cidade e definir o que ia ser o Mercado Brasco, né? Então, foi aí que surgiu de 3 empreendedores, que na época a gente tinha o Honório, que é o nosso antigo sócio, querendo empreender em Porto Alegre e fazer alguma coisa na área de alimentação, que era o nosso foco, né? E a gente viu que em Porto Alegre não tinha rede grande fazendo isso, então a gente entendeu essa oportunidade e viu que a gente tinha 21 anos na época, então caso não desse certo, a gente tinha uma baita vida pela frente para enfim, aprender outras coisas. O conceito do Mercado Brasco, então, ele vem de Portugal, de Londres, um pouco do interior, do bolicho, ela é uma fusão de tudo. Exato. E se encaixa nessa cultura de bairros que nós temos em Porto Alegre, né? Isso, o nosso grande mote do Mercado Brasco é trazer o interior para a capital. Então, a gente, por ser no interior, a gente viu que as relações em Porto Alegre eram mais frias que no interior. Então, a gente gosta e ainda aprecia muito esse olho no olho, esse calor assim no coração que a gente entra no interior. Então, como a gente faz para replicar esse mesmo no olho a olho aqui em Porto Alegre, na capital? Então, foi daí que surgiu a ideia de a gente abrir o Brasco e por isso também que a gente ficou 2 anos abrindo e fechando a loja no meio da faculdade. Então, foi muito legal no início do Mercado Brasco, onde a gente estava no meio da faculdade ainda. Então, eu e o Gabriel, a gente abria e fechava a loja e de noite a gente ia para a faculdade. Então, eu ia na Ceasa às 3 da manhã, na segunda. Para comprar os produtos. Para comprar os produtos, pegava meu carro, baixava os bancos e colocava ovos, alface, tomate. Então, foi muito legal que a gente aprendeu exatamente como é viver como empreendedor, né? Então, a gente chegava no meio da faculdade também. Vocês faziam o eixo completo da roda de economia, né? Isso, porque vocês exato. buscavam lá, traziam, né? Buscavam, faziam fornecimento e preparavam depois. Exato. A nossa essência é valorizar o consumidor local, né? Então, a gente tem um projeto que a gente vai uma vez por mês em cada fornecedor local, onde a gente conhece a história, a gente conhece quem são as pessoas, a gente conhece a família, a gente fala da relação com o Brasco, porque a gente acredita que um fornecedor não precisa vir lá da Espanha, da Itália, e sim que tem muita coisa boa aqui do nosso Rio Grande, né? Então, tem um kiwi em Farroupilha que é muito bom, a gente vai lá, conhece, busca e traz para o consumidor. Então, acho que desde o início, a gente indo na Ceasa, acompanhando, escolhendo a fruta, foi nos dar essa visibilidade, que agora com 10 anos a gente é
uma marca conhecida por valorizar o pequeno, valorizar o fornecedor local. Sim, vocês valorizam a agroindústria local, isso é Exato. importantíssimo, a roda da economia que gira, às vezes até no próprio bairro, vocês estimulam um quê de vizinhança também, Exato. não é? Exato, a gente, antes de escolher uma loja, a gente estuda em torno do bairro. Um exemplo, a loja do Bonfim, que foi a nossa penúltima loja ali na esquina, onde era a Espaço Vídeo, que ficou 38 anos. A gente estudou exatamente os gaps do bairro, conversou com moradores, conversou com clientes ali que em torno, para entender qual era o modelo de negócio que a gente ia entrar ali. Então, na loja do Viva a gente fez isso, na loja da Florencio também. Então, a gente entende onde a gente pode encaixar, a gente formula o nosso mix e aí a gente apresenta a gente consegue levar mais experiência para o cliente, né? Tanto com um produto diferente, quanto com um atendimento. Como é que vocês escolheram a primeira loja? A primeira loja foi muito engraçado, que a gente chegou em julho, então, da Europa e a gente sempre buscava lojas, né? E um dia de noite, eu e meu pai, a gente estava dando uma volta pela região da Florencio e meu pai falou, o que tu acha dessa loja aqui? Era ali na Florencio Gartu, a gente não conhecia tanto aquele bairro e aí eu e o Gabriel, a gente foi no outro dia de manhã, a gente ficou das 10 da manhã até o meio-dia. E quando a gente viu ao meio-dia, explodiu de gente, tinha muita gente. E a gente, essa aqui. Coração do bairro, né? Isso, coração do bairro. A gente sentiu, né, exatamente como é. E então foi muito legal que depois a gente ligou para o imobiliário, a gente negociou, a gente conversou com um porteiro, conversou com o morador, a gente ficou sentado várias horas anotando quantas pessoas passavam, quantas pessoas tinham mochila, quantas pessoas eram crianças, quantas pessoas eram mulheres, para a gente entender quanto a gente podia faturar, botar na planilha. Como a gente estava no final da faculdade, a gente usou os professores para fazer um Excel bonito, para ver se nossos dados estavam certos. Então, o meu TCC foi sobre o Brasco. Foi o próprio mercado. Foi o próprio mercado, porque o planejamento de como abrir um mercado de bairro na cidade de Porto Alegre. Interessante, porque isso é uma história de vida, uma história de empreendedorismo na prática, que une aí o que se aprende na faculdade com diretamente, vamos dizer assim, na barriga do balcão. Agora, vocês foram fazer literalmente na escolha do ponto a pesquisa direta, né? Exato. Na ponta do lápis, olhando as pessoas que passavam ali. Isso é muito importante. Né? Exato, a gente, até agora, a gente sempre procura bons pontos, né? Acho que a nossa veia empreendedora sempre faz a gente ampliar mais. Então, sempre quando tem algum ponto que nos procura, a gente vai lá, estuda, conversa com o máximo de gente de pessoa, põe numa planilha, vê se faz sentido, não faz sentido, quanto a gente precisa faturar, depois a gente monta uma proposta e monta para o proprietário. Aí vocês tinham o ponto, tinha que definir o mix de produtos. Como é que é? Porque tem que ser diferente, não pode ser igual aos outros. Exato. Como é que começou esse destaque? Bom, a gente, por valorizar sempre o fornecedor local, a gente sempre começa buscando os fornecedores que estão daqui e entendendo um mix completo para fazer com que as pessoas consigam fazer os mini ranchos no Brasco, né? Então, a gente tem atualmente 1.500 produtos cadastrados. Então, a gente tem desde o sabão em pó, até detergente, até hortifruti, até os frios fatiados hortifruti. Então, foi assim que a gente consegue planejar esse mix. A gente gosta também de produtos marca própria. A gente faz uma curadoria com os nossos principais itens, onde neles a gente coloca a nossa própria marca. A gente tem o selo Mercado Brasco. O nosso principal item é o nosso suco de laranja, onde em todas as nossas lojas a gente tem uma máquina de suco, onde tu pode fazer seu próprio suco. Então, tu aperta um botão, tu vê as laranjas caindo, e aí tu põe a garrafinha e tu sai tomando teu próprio suco. E é 100% suco, né? Não tem nenhuma adição de açúcar ou água. E aí a gente desenvolve exatamente esses produtos no mercado Brasco, né? Então, a gente tem produtos congelados, a gente tem doce de leite, a gente tá pensando em fazer uma cerveja. Em que momento surgiu o selo Brasco? Acho que vem muito desse olhar para o exterior, entender que o produto marca própria é muito bem visto lá fora. Acho que aqui no Brasil ainda... Isso é a cara de Portugal. Portugal tem muito disso, né? Exato. Acho que aqui no Brasil... selo próprio nos pequenos mercados. Exato. Acho que aqui no Brasil ainda tem um preconceito em marca própria, baixa qualidade, valor mais baixo, mas a gente vai para um outro caminho, então de agregar mais serviço, de levar mais experiência e ter um produto com qualidade. Então, acho que vem muito numa referência de Portugal que a gente morou. E em que momento vocês começaram a expandir? Veio a segunda loja e precisou ter um outro olhar, digamos assim. Sim. Esse foi um momento muito decisivo para nós, porque a gente abriu o Brasco, eu, o Gabriel, mais um sócio e mais um estagiário. Então, era a gente que fazia o pão, que cortava os frios, que ia no hortifruti. E a gente abriu em dezembro e em março a gente já viu que o negócio
tinha dado certo. Então a gente entendeu, tá, a gente nunca surgiu para ser apenas um mercado, a gente sempre quer ser uma rede e agregar mais valor para a cidade, para o bairro e para a cidade onde a gente vive, né? Então, quando a gente entendeu isso, a gente começou a contratar pessoas, a gente começou a contratar gerente, subgerente para a operação não depender da gente. E a gente começou a olhar outros pontos. E aí surgiu a oportunidade, a gente abriu no Viva Open Mall, lá perto lá no bairro Jardim Europa, onde aí a gente já estava com uma base administrativa, já estava com pessoa lançando notas. E era um bairro novo, estava crescendo. E era um bairro novo, então a gente estudou o bairro e caso alguém vá lá, a loja é diferente da loja da Florencio, é um ticket médio mais elevado. Tem uma personalidade própria. Isso, é uma loja conceito para a gente. Então, a partir dessa loja, a gente entendeu que a gente não a gente não quer ser apenas uma ou duas lojas, a gente quer ser uma rede, então a gente começou a construir essa base administrativa, essa base para a gente poder crescer. Então, atualmente, a gente está com 75 pessoas trabalhando no Mercado Brasco, tanto na retaguarda, que são 12 pessoas no administrativo, e as pessoas da loja. Então, a gente tem um time muito qualificado e onde a gente consegue olhar as oportunidades sem a operação depender da gente. A gente está conversando com o Arthur Bolacel, sócio proprietário do Arthur Brasco, contando essa história de sucesso, completando 10 anos em Porto Alegre. A gente vai fazer um breve intervalo no Rio Grande que dá certo, nós já voltamos, você fica conosco. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo, hoje contando um pouco da história do Mercado Brasco, recebendo o sócio proprietário Arthur Bolacel. A gente já contou aqui a história de como surgiu, momento de evolução. Como é que foi para o Mercado Brasco a pandemia, né, onde todos acabaram se recolhendo? Foi o momento de vocês fomentarem o e-commerce. Como é que funcionou isso? Exato. Acho que foi muito difícil assim para a gente, acho que para todos, né? A gente fazia reuniões diárias, que a gente montou um comitê de crise dentro do Brasco com os líderes. Então, a primeira solução, a primeira ideia foi, a gente foi o pelotão de frente, né, junto com os hospitais. Então, Vocês foram para a operação, literalmente. A gente foi para a operação, literalmente. Porque mesmo sem precisar fechar, as pessoas estavam em casa, queriam receber, vocês tinham que formatar um atendimento. Exato. Então, a gente protegeu os funcionários, a gente criou 2 times, então os times revezavam e eles nunca se encontravam. Então, atualmente, nós tínhamos 2 lojas, então esses times sempre revezavam entre si, entre os grupos. E a gente também, no meio da pandemia, a gente tirou o e-commerce, que até então a gente fazia entregas por telefone e WhatsApp. Então, a gente tirou esse projeto, que ainda continua muito bom, muito saudável, que é o e-commerce, e a gente tirou, e dentro desse projeto, a gente fazia reuniões semanais para criar esse projeto, e as entregas que a gente fazia, era literalmente eu que pegava o carro, o meu horário era do meio-dia às 6 horas da tarde fazer entregas. E a gente priorizava os clientes de risco, então a gente não cobrava teleentrega para esses clientes de risco, clientes idosos. Então o processo era de manhã cedo, as pessoas pediam pelo WhatsApp para a gente, o Gabriel, principalmente meu sócio, anotava e mandava para mim de tarde. Eu passava nas lojas e fazia essa entrega. Então foi muito difícil, mas também foi muito bom o processo de entregar e voltar a ter o olho no olho e olhar para as pessoas, sabe? Isso é um aprendizado gigantesco, né? E sentir que as pessoas realmente estavam gostando do nosso serviço e valorizavam muito o Brasco. Então, no momento que tu entregava a sacolinha e tu conseguia só olhar para os olhos das pessoas porque tinha máscara, tu sentia os brilhos nos olhos. Então, foi muito legal, assim. Parece que eu voltei para o primeiro dia de Brasco, quando eu estava no caixa, passando as pessoas no caixa. Então, enfim, e até hoje a gente continua com o nosso e-commerce, a gente tem um aplicativo, a gente tem um programa de fidelidade e tudo surgiu desse olhar para o digital que foi criar o nosso e-commerce. Vamos falar disso agora. Programa Fidelidade e o aplicativo, que é o Brasco Mais, né? Exato. Que está na Apple Store, na Google Store, nas gestoras de aplicativos, está ali para o pessoal baixar. Já vi que a gurizada aqui da redação usa também. Olha aí, né? hein? Me diga uma coisa, como é que surgiu o aplicativo? Boa, vamos lá. A gente, nesse interesse de trazer o interior para a capital, a gente sentia falta dessas relações, esse olho no olho, e no meio da pandemia a gente viu que as pessoas pararam de ir nas nossas lojas, então a gente não tinha os dados, a gente não tinha conexão com essas pessoas. E desde o início do Brasco, pessoas
pediam para a gente, faça um programa de fidelidade, eu venho aqui 2, 3 vezes por dia, compro um cafezinho, como é que eu faço? Então, no meio da pandemia, com esse olhar para o digital, eu comecei a procurar aplicativos e plataformas para a gente criar esse projeto. Então, o Brasco Mais é um programa de fidelidade onde ele tem um aplicativo onde tu pode receber as tuas compras em casa, e a base dele foi valorizar quem está perto da gente. Então, o Brasco Mais é para quem já é cliente do Mercado Brasco, e nele a gente estudou e dividiu ele em 4 benefícios. Então, a gente tem benefícios de longo prazo e curto prazo, e emocional e racional. Então, para todo mundo que se cadastra, tu ganha um café por mês, um café passado por mês em todas as nossas lojas. A gente tem frete grátis uma vez por mês também, a gente tem descontos exclusivos e a gente tem cashback em todas as compras. Então, é um programa completo. É um programa completo, onde a gente consegue explorar e entender muito mais do cliente, né? Então, esse é o nosso principal fator. A gente consegue fazer campanhas fidelizadas e promocionadas para cada cliente. Então, se tu compra mais o nosso suco de laranja, tu vai receber cupom frete grátis do suco de laranja. E a gente consegue ter essa relação, esse olho no olho de uma forma diferente do cliente que a gente não tinha. Vocês conseguem mapear o cliente do Mercado Brasco? Sim, agora, por loja, digamos assim? Exato. Agora a gente consegue saber quem é o cliente, qual é o perfil dele. Agora a gente consegue ver a idade, o endereço, a gente tem todos esses dados, onde com isso a gente consegue centralizar melhor a informação, assim. Então, sim, agora a gente consegue ver o perfil do cliente, onde ele vai, o que ele consome, para direcionar uma ação melhor para o cliente. E qual é o projeto de futuro de vocês? É abrir em outros bairros, sair um pouco de Porto Alegre? Como é que vocês veem isso? Boa. Acho que a gente, por ser esse sangue empreendedor, assim, a gente... Vocês são inquietos, né? Isso, exato, acho que essa é a palavra, assim. O Mercado Brasco está sempre em movimento, vamos dizer. Exato, bem, boa definição. A gente entende que Porto Alegre ainda cabe vários espaços do Brasco, que é um novo modelo de negócio que a gente está criando, que é a nossa loja do Bonfim. Então, a gente quer crescer no modelo de espaço Brasco, que a gente consegue levar mais experiência para o cliente. E também a gente está com o modelo de café, que a gente abriu a nossa última loja no Instituto Caldeira. Sim. E a gente abriu em dezembro do ano passado. E lá a gente também tem o modelo do café. Então, a nossa referência é um café, é um espaço, porque a gente consegue levar mais experiência para o cliente. Então, sim, o Brasco continua olhando pontos, faz sentido para o Brasco crescer. Principalmente na região de Porto Alegre, a gente ainda não está olhando para a grande Porto Alegre, a gente não está olhando para o interior, mas a gente sabe que sim, existe essa carência, então faz sentido no longo prazo a gente olhar para a grande Porto Alegre, para o interior e talvez em São Luís Gonzaga, na cidade onde eu nasci. Minha mãe e meu pai iam lá. Tua terra natal lá, né? Exato. No Boliche Moderno, o Mercado Brasco, né? Agora, quantas lojas? Porto Alegre são 4, né? Dá umas 5 horas e Não, são 4 lojas em Porto Alegre. Isso. 4 lojas em Porto Alegre. E tem espaço nos bairros ainda para crescer, né? Sim. A gente, voltando a 10 anos atrás, a gente viu que a cada 2, 3 quadras existe um mini mercado de bairro, né? Então a gente entende que sim, existe oportunidade ainda nos bairros. E como os bairros têm personalidade própria, tem a Tristeza, tem o Ipanema, tem o Bonfim, tem Petrópolis e por aí afora, cada um tem suas características, né? O bacana desse processo de vocês é que vocês incentivam justamente a característica local e a vizinhança, né? Exato. Acho que esse é o nosso principal mote, assim, a gente entende o bairro, entende o vizinho e coloca e oferece serviço e produto que exatamente ele quer, né? Acho que um case é a nossa loja do Bonfim, a gente fez esse estudo, a gente entrevistou a fundo 15 pessoas, desde o senhor até a pessoa com 15 anos que estava fazendo faculdade, para sim colocar uma experiência diferente para o bairro. Né? Como é que vocês selecionam os colaboradores? Porque tem que estar nessa filosofia para trabalhar junto, né? Sim, acho que é importante falar de cultura, né? A gente tem uma cultura muito forte assim no Brasco, onde a gente contrata não pelo currículo, mas sim pela experiência da pessoa. A gente gosta muito desse olho no olho nessa conversa. Então a gente tem um time de RH que faz essa contratação e no Brasco a gente sempre no Brasco a gente sempre procura gente boa, tanto por, enfim, acho que voltando um pouco, a gente lá no início do Brasco, a gente contratava muito pelo currículo e quem tinha experiência em outros supermercados, e a gente fez um erro, a gente entendeu que
não fazia sentido porque as pessoas não vinham com a cultura, né? Sim. Então é legal a pessoa se adaptar à nossa cultura. Tem que começar do zero. Isso, tem que começar do zero. Sem os vícios de quem já passou por um local, vamos dizer assim, entre aspas, tradicional. Exatamente. E aí a pessoa que está ali atendendo no braço, ela não é um robozinho, ela é exatamente como ela é na vida real, que a gente chama. Então, quando ela veste um avental, ela é também o João, ela é também todo mundo que é na vida real. Então, a gente não tem um manual de o que ela deve falar. Ela é regida pela nossa cultura, né? E a nossa cultura é o que... A cultura de vocês é se relacionar com o cliente. Exato. Conhecer a Dona Maria, o seu José, o menino, todo mundo que vem no balcão. Exatamente. Né? Porque a loja se integra ao bairro, faz parte dele. Exatamente. E isso é fundamental em todo esse processo, né? Estão completando 10 anos, tem uma série de atividades que vocês estão lançando, né? Isso. Um dos nossos principais atividades foi o nosso programa de fidelidade, o Brasco Mais. A gente vem planejando um evento de 10 anos, que o nosso aniversário é 10 de dezembro de 2012, então vai estar no meio da Copa do Mundo, então que legal. Vai ser uma loucura, eu acho, esse último trimestre, mas vem muita coisa boa por aí, principalmente no nosso programa de fidelidade, que a gente está incentivando muito. Hoje de manhã a gente completou 10 mil cadastros, que é um número recorde para a gente, assim, então realmente estou muito feliz. E, enfim, próximo, quem quiser nos acompanhar, assim, a gente fica nas nossas redes sociais, a gente fala do Mercado Brasco, a gente fala do Brasco Mais e com certeza vamos falar de alguns eventos que a gente vai fazer. A gente está contando um pouco dessa história do Mercado Brasco, com o sócio proprietário Arthur Bolacel, que está conosco. Vamos fazer um breve intervalo, retornamos para o bloco final do nosso Rio Grande que dá certo. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo, hoje contando a história do Mercado Brasco, recebendo Arthur Bolacel, sócio proprietário. Arthur, o que tu diria para quem vai começar no empreendedorismo, diante de tudo que tu passou nos 10 anos, tudo que tu aprendeu, né? Quem vai começar no empreendedorismo, nessa área mesmo do varejo. Sim. Acho que a gente aprende muito na faculdade em planejar e fazer muitas coisas prévias. Eu acredito muito mais de pegar o teu sonho, entender, estudar um pouco mais no dia a dia, não ficar tanto na planilha e, de fato, abrir e testar, sabe? Eu sou muito de... Tu é da prática. Isso, muito da prática, em botar a cara a tapa, abrir um negócio, conversar com pessoas. Acho que o relacionamento é o principal ponto. Antes de a gente abrir, a gente sentiu isso que a gente não tinha muito contato no lançamento, porque no mini mercado são todos, a maioria do pessoal que abre vem do interior, e aí são lojas pequenas e não tem muita essa abertura. Então, eu incentivo muitas pessoas a empreender, seja no varejo, em qualquer outra situação, e para mim é isso, é testar, colocar a cara a tapa e depois vai criando os processos, né? Não se preocupem com a marca, com o nome, com esse processo. Vai no erro e acerto. Isso, acho que esse é o principal questão assim, que eu tenho para recomendar. Arthur, o que é fundamental para o Rio Grande dar certo? Bom, eu acredito muito no empreendedorismo, eu acredito que tanto na pessoa que é empreendedora, autônoma, que cria uma marca, que tem uma marca própria, tanto nas redes sociais ou quanto numa loja física, eu acredito que para o Rio Grande do Sul dá mais certo e para mim é sensacional morar aqui, morar em Porto Alegre. Então, acho que acredito muito no empreendedorismo e as pessoas abrindo seu próprio negócio, conversando com as outras, se relacionando para girar a economia, né? Então, e valorizar principalmente quem é daqui. Então, a gente sim valoriza quem é daqui, a gente contrata a galera daqui, a gente sim acredita que faz sentido valorizar os fornecedores locais e não pegar alguém de fora. Então, é isso, fazer o círculo girar dentro de Porto Alegre e empreender. Acho que esse é o meu principal ponto para o Rio Grande do Sul. Tem que se acreditar no sonho, sobretudo, não é? Exato. E ajudar a trabalhar essas questões todas, buscar um pouco de qualificação também para poder empreender, ter mais acertos do que erros, vamos dizer assim. Exato, né? Exato. A gente, como Brasco, gosta muito de ajudar as pessoas, de conversar, as pessoas nos ligam, nos convidam para dar consultoria, para conversar. Então, a gente é desse perfil porque eu acredito muito nessa conversa, nesse diálogo e nesse olho no olho, sabe? Acho que esse é o principal ponto. Então, a gente é sempre aberto para essa conversa e para esse relacionamento. Se tu tivesse que mudar alguma coisa lá de trás, mudaria o quê? Lá do início. Eu acho que Muito difícil essa pergunta. Eu acho... Estou para te dizer que eu não mudaria nada, assim, acho que
acho que eu olharia mais por algumas lojas antes de abrir, eu entender, depois de criado uma segunda loja, eu pensaria mais um pouco na terceira, na quarta, assim, na quinta. Acho que é bom tu botar um pé no freio, e por isso que a gente tem 2 sócios. Tem emoção, né? E razão, né? Por isso é 2 sócios, né? Geralmente eu sou mais ativo, o Gabriel é mais reativo, e aí, então a gente se divide, né? Então, o principal ponto é ter uma sociedade, né? Isso é muito importante, assim, tem que ter alguém para dividir, para compartilhar, para chorar, para discutir. Dividir tarefas também, né? Exato. Tu é mais operação e ele é mais gestão? Como é que funciona isso? Ou é meio a meio? É meio a meio. Agora o Gabriel toca é muito mais diretor executivo, estratégia, e eu fico muito mais com compras, com comercial, com marketing, com operação. Mas a gente conversa 24 horas por dia, então essa relação tem que escolher muito bem os teus sócios, porque vai ser provavelmente a pessoa que tu vai conversar mais que a tua namorada, mais que a tua mãe, mais que teu filho. Então é muito importante essa sociedade também. Arthur Barocel, o Mercado Brasco é parte do nosso Rio Grande que dá certo. Parabéns pelo trabalho, para ti, para os teus sócios, para os colaboradores. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, contando essa história. O Rio Grande que dá certo vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até a próxima semana.